Literatura assistida. A leitura que te acompanha. A tragédia de Hamlet. Príncipe da Dinamarca. Ato 2. Cena 2. O sol da tarde, amortecido pelas grossas cortinas de veludo, mal conseguia infiltrar-se na sala do castelo, deixando que as sombras profundas ocupassem os cantos com uma penumbra solene. No centro do aposento, iluminado por uma luz mais direta que caía de uma janela alta, o rei Cláudio estava sentado em seu trono, os dedos tamborilando pensativamente no braço esculpido da cadeira. A seu lado, a rainha Gertrude mantinha as mãos pousadas no colo, o olhar inquieto vagando pela porta, como se esperasse a qualquer momento a aparição do filho. Os passos de Rosencrantz e Guildenstern, cortesões e amigos de Hamlet, ecoaram no corredor de pedra antes que eles próprios adentrassem a sala, escoltados por dois servos que se retiraram em silêncio. Os dois jovens, vestidos com roupas finas, pararam diante do casal real e fizeram uma reverência, seus rostos demonstrando uma mistura de lealdade e uma ponta de apreensão. O rei Cláudio inclinou-se ligeiramente para a frente, a expressão grave e acolhedora ao mesmo tempo. Bem-vindas, queridos Rosencrantz e Guildenstern! Exclamou, com sua voz preenchendo o silêncio da sala. Ele fez uma pausa, deixando o peso de suas palavras assentar-se, então seguiu. Além de que muito desejávamos ver-vos, a necessidade que temos de vos usar provocou nosso envio apressado. Seu olhar percorreu os rostos dos dois rapazes, buscando neles a compreensão imediata da gravidade do assunto. Tendes ouvido algo da transformação de Hamlet? Assim a chamo, pois nem o homem exterior nem o interior assemelhou-se ao que foram. O que poderia ser, para além da morte de seu pai, que assim tenha tirado tanto do entendimento de si mesmo, não consigo sonhar. A rainha, ao seu lado, apertou os lábios e desviou o olhar por um instante. O rei prosseguiu, sua voz assumindo um tom mais suplicante. Rogo-vos a ambos que, tendo sido criados com ele desde tenros dias, e desde então tão próximos de sua juventude e humor, dignai-vos repousar aqui em nossa corte por algum tempo, para que, com vossa companhia, o conduzais a prazeres, e tanto quanto da ocasião possais escolher. Se algo, para nós desconhecido, assim o aflige, revelado, esteja ao alcance de nosso remédio. Gertrude ergueu a cabeça, e seus olhos, ainda marejados de uma preocupação materna, fixaram-se em Rosencrantz e Guildenstern com uma doçura que contrastava com a solenidade do marido. Bons senhores, disse ela, a voz mais suave. Ele muito tem falado de vós, e certo estou de que não há dois homens vivos a quem ele mais se afeiçoe, se vos aprover mostrar-nos tanta gentileza e boa vontade a ponto de gastardes vosso tempo conosco por um período, para o suprimento e proveito de nossa esperança, vossa visitação receberá agradecimentos que condizem com a lembrança de um rei. Rosencrantz, o mais falante dos dois, deu um passo à frente e curvou-se novamente, com um gesto de mão que denotava humildade. Ambas as vossas majestades, poderosas pelo soberano poder que tendes sobre nós, colocai vossos temidos prazeres mais em comando do que em súplica. Guildenstern, a seu lado, concordou com a cabeça e acrescentou. Mas ambos obedecemos. E aqui nos entregamos, na plena inclinação, a depositar nosso serviço livremente a vossos pés, para sermos comandados. O rei sorriu, um sorriso breve que mal dissipou a tensão de sua testa. Agradeço, Rosencrantz e gentil Guildenstern. A rainha ecoou, com um aceno de cabeça. Agradeço, Guildenstern e gentil Rosencrantz, e vos suplico que instantaneamente visiteis meu filho, demasiado mudado. Ela fez um gesto para um dos servos que aguardavam junto à porta. Ide, alguns de vós, e levai estes senhores onde está Hamlet. Antes de se retirar, Guildenstern ergueu os olhos para o teto alto e sombrio, como se buscasse uma bênção invisível. Que os céus façam nossa presença e nossas práticas agradáveis e úteis para ele. A rainha respondeu com um amém. Enquanto os dois jovens e os acompanhantes saíam, seus passos se perdendo no eco do corredor. Mal a porta se fechara, ela tornou a abrir-se para dar passagem a Polônio. O velho conselheiro entrou com passos apressados, mas controlados, as vestes negras farfalhando suavemente, traziam uma expressão de triunfo contido. Os embaixadores vindos da Noruega, meu bom senhor, anunciou ele,
com uma leve inclinação. Retornaram com alegria. O rei endireitou-se no trono, com um lampejo de interesse em seus olhos. Tu sempre foste o pai de boas notícias. Polônio aproximou-se mais, colocando a mão no peito num gesto de sinceridade estudada. Fui, meu senhor? Asseguro-vos, meu bom soberano, mantenho meu dever assim como mantenho minha alma. Ambos para meu Deus e um para meu gracioso rei. Seus olhos brilharam com um misto de vaidade e mistério, e então prosseguiu. E penso, ou então este meu cérebro não segue o rastro da política tão seguramente como costumava, que encontrei a causa mesma da loucura de Hamlet. O rei e a rainha trocaram um olhar rápido. Oh! Falai disso. Isso é o que anseio ouvir. Ordenou Cláudio, inclinando-se ainda mais. Mas Polônio ergueu uma mão, num gesto de quem guarda o melhor para o fim. Concedei primeiro admissão aos embaixadores. Minhas notícias serão fruto para esse grande banquete. O rei, com um suspiro que denotava impaciência controlada, acenou. Oh raios tu mesmo e traz-nos para dentro. Polônio saiu, e no breve silêncio que se seguiu, a rainha voltou-se para o marido, a voz carregada de uma angústia antiga. Receio que não seja outro senão o principal, a morte de seu pai e nosso casamento apressado. Cláudio não respondeu de imediato, apenas apertou os lábios e olhou para a porta, murmurando. Bem, nós o peneiraremos. A porta abriu-se novamente, e Polônio regressou, ladeado por Voltimando e Cornélio, os embaixadores, cujas roupas ainda apresentavam o pó da viagem. O rei ergueu-se ligeiramente em sinal de boas-vindas. Bem-vindos, meus bons amigos. Dizei, Voltimando, que notícias de nosso irmão da Noruega? Voltimando deu um passo à frente, desembrulhando um pergaminho. Retribuo-vos as mais compridas e gentis saudações, acompanhadas dos mais sinceros votos. Ao primeiro contato que tivemos, ele tratou de enviar mensageiros para conter os levantes de seu sobrinho, os quais, a seu ver, pareciam uma artimanha bélica contra os poloneses. Sua voz ressoou na sala, detalhando as reviravoltas políticas. Contudo, após investigação mais acurada, descobriu, com toda a verdade, que tais preparativos eram, na realidade, dirigidos contra Vossa Alteza. Profundamente magoado por ver sua enfermidade, idade avançada e fragilidade serem usadas como um vil ardil, expediu ordens de prisão contra Fortinbras. Este, prontamente obediente, submeteu-se, recebeu a severa admoestação do tio e, por fim, jurou solenemente, em sua presença, jamais voltar a levantar suas armas contra Vossa Majestade. Comovido por tamanha alegria, o idoso rei da Noruega concedeu-lhe, então, uma renda anual de 3.000 coroas e outorgou-lhe autoridade para empregar os soldados que já havia recrutado numa campanha contra os polacos. Envia-vos, outrossim, uma petição, descrita neste documento que ora vos entrego, suplicando-vos que vos digneis a permitir a passagem segura e pacífica através de vossos domínios para levar a cabo tal empreitada, sob as condições de segurança e salvaguarda que nele se acham escritas. O rei ouviu atentamente, acenando com a cabeça de vez em quando. Ao final, tomou o pergaminho que lhe era oferecido. Isto nos agrada bem, e em nosso tempo mais considerado leremos, ponderaremos e responderemos este assunto. Entretanto, agradecemos-vos por vosso bem realizado labor. Ide descansar, à noite festejaremos juntos, muito bem-vindos de volta. Os embaixadores curvaram-se e retiraram-se, deixando novamente o rei, a rainha e Polônio a sós. Polônio esperou que a porta se fechasse para então voltar a ocupar o centro da atenção, com a satisfação estampada no rosto enrugado. Este assunto está bem encerrado. Declarou, como se o mérito fosse seu. Meu soberano e senhora, expor o que a majestade deve ser, o que o dever é, porque o dia é dia, a noite é noite e o tempo é tempo, não seria senão desperdiçar noite, dia e tempo. Portanto, visto que a brevidade é a alma do espírito, e a prolixidade os membros e adornos exteriores, serei breve. Ele fez uma pausa dramática, e a rainha, impaciente, interveio. Mais matéria, com menos arte. Polônio pareceu ligeiramente desconcertado, mas recuperou-se rápido. Senhora, juro que não uso arte alguma, que ele está louco, é verdade, é verdade. É pena, e pena, é que seja verdade, uma figura tola, mas despeço-me dela, pois não usarei arte. Com um movimento, ele puxou uma carta de dentro de suas vestes. Louco concedamos que ele esteja, então,
E agora resta que descubramos a causa deste feito, ou antes digamos, a causa deste defeito, pois este feito defeituoso vem por causa. Assim resta, e o restante assim, considerai. Ele ergueu a carta, como um sacerdote erguendo uma hóstia. Tenho uma filha, enquanto ela é minha, que, em seu dever e obediência, atentai, deu-me isto. Agora, reúne e conjecturai. E começou a ler, a voz assumindo um tom de falsa solenidade. A celestial, e ídolo de minha alma, a mais embelezada Ofélia. Ele interrompeu-se para uma parte. É uma frase má, uma frase vil. Embelezada é uma frase vil. Mas ouvireis. E prosseguiu, lendo os versos apaixonados de Hamlet, enquanto a rainha, ao ouvir, trocava um olhar de compreensão com o rei. Se dúvida há que são fogos astros, duvida que o sol se move, duvida que a verdade é mentira, mas nunca duvideis que te amo. Ó querida Ofélia! Sou inepto para estas rimas, não tenho arte para medir meus ais, mas que te amo sobremaneira, ó sobre todas. Acredita, adeus. Teu para sempre, dileta senhora, enquanto esta máquina for sua. Hamlet. Ao terminar, Polônio guardou a carta e narrou, com a autoridade de quem desvendou o mistério e prosseguiu. Isto, por obediência, minha filha me mostrou, e mais além, as suas investidas, conforme ocorreram no tempo, nos modos e no lugar, tudo trouxe ao meu ouvido. Inclinando-se, inquisitivo, o rei questiona. Mas de que modo ela acatou esse amor? Como pensais vós de mim, senhor? Como homem leal e honrado. Polônio, fazendo uma reverência, prossegue. Provera sê-lo. Mas que poderíeis pensar, quando eu visse este ardor em pleno voo, pois o percebi, devo dizer-vos, antes que minha filha contasse, que poderíeis, vós, ou minha augusta soberana, pensar, se eu fizesse-me de escrivaninha ou de missal, ou conivente, surdo e mudo, ou contemplasse este amor com indolente olhar. Não. Agi com franqueza, e a minha jovem assim falei. Lord Hamlet é um príncipe, fora da tua esfera. Isto não pode ser. Então prescrevi-lhe que se fechasse ao seu assédio, que não admitisse mensageiros, nem recebesse dádivas. Feito isto, colheu ela os frutos do meu conselho, e ele, repelido, para breve vos narrar, caiu numa tristeza, depois num jejum, depois numa insônia, depois num langor, depois num delírio. Por esta declinação, na loucura em que agora delira, e porque todos nós pranteamos. Concluiu, com um suspiro teatral. O rei ponderou, com a testa franzida. Pensais que é isto? A rainha, mais convencida, assentiu. Pode ser, muito provavelmente. Polônio, aparentemente desconfortável pela dúvida implícita, apontou para si mesmo num gesto veemente. Houve alguma vez, gostaria de saber, que eu tenha positivamente dito, é assim, quando se provou o contrário. Tirai isto disto, se isto for de outro modo. Se as circunstâncias me guiarem, encontrarei onde a verdade está escondida, ainda que estivesse de fato escondida dentro do centro. O rei, buscando uma prova definitiva, perguntou: como podemos experimentá-lo mais? Sabeis que, às vezes, ele anda 4 horas seguidas aqui no vestíbulo. Assim faz, de fato, confirmou a rainha. Polônio sorriu, malicioso. Em tal hora, soltarei minha filha para ele. Sede vós eu atrás de uma tapeçaria então, observai o encontro, se ele não amar, e não tiver caído de sua razão por isso, que eu não seja mais auxiliar de um estado, mas governe uma fazenda e carroceiros. Experimentaremos. Nesse momento, a porta ao fundo abriu-se sem alarde, e uma figura adentrou o recinto. Era Hamlet. Trajava roupas negras, desalinhadas, e trazia um livro aberto nas mãos, mas seus olhos não fitavam as páginas. Vagavam pelo ambiente com uma expressão vazia e ao mesmo tempo penetrante. Seus passos eram lentos, arrastados, como se carregasse um peso invisível. A rainha, ao vê-lo, toca no braço do marido e diz: mas vede, onde tristemente vem o pobre desgraçado, lendo. Polônio fez um gesto apressado para que o casal se retirasse. Fora, suplico-vos, ambos fora, abordá-lo-ei imediatamente. O rei e a rainha saíram por uma porta lateral, e as cortinas de tapeçaria agitaram-se com sua passagem.
Polônio compôs o rosto numa expressão de amabilidade forçada e avançou em direção ao príncipe. Ó, concedei-me licença. Como vai meu bom Lord Hamlet? Hamlet ergueu os olhos do livro lentamente, como se emergisse de um sonho profundo. Seu olhar fixou-se em Polônio com uma lucidez perturbadora. Bem, Deus tenha misericórdia, respondeu, com a voz calma, mas estranha. Polônio, desconcertado, insistiu. Conheceis-me, meu senhor? Um sorriso breve, quase imperceptível, dançou nos lábios de Hamlet, que aproximou seu rosto ao de Polônio, observando longamente, de cima a baixo, com uma expressão indecifrável. Excelentemente bem. Sois um peixeiro. Polônio empalideceu ligeiramente. Eu não, meu senhor. Hamlet fechou o livro com um estalo seco. Então, eu vos desejava um homem tão honesto. O velho conselheiro engoliu em seco. Honestidade, meu senhor? Hamlet inclinou a cabeça, como se explicasse algo a uma criança. Sim, senhor, ser honesto, como vai este mundo, é ser um homem escolhido entre 10.000. Isso é muito verdade, meu senhor. Mas Hamlet já se afastara, o olhar perdido novamente. Pois se o sol cria vermes num cão morto, sendo uma boa carniça beijável. Ele parou, virou-se bruscamente para Polônio. Tendes uma filha? Tenho, meu senhor. Não a deixeis andar ao sol, a concepção é uma bênção, mas não como vossa filha pode conceber. Amigo, cuidai disso. E recuou, retomando a leitura do livro. Polônio, falando consigo mesmo, murmurou alisando a barba. Que dizeis disso? Ainda tocando na minha filha. Contudo, ele não me conheceu a princípio. Disse que eu era um peixeiro. Ele está longe, muito longe. Lembranças antigas vieram-lhe à mente. E, verdadeiramente, na minha juventude, padeci muito extremo por amor, muito próximo disso. Falar-lhe-ei novamente. E dirigiu-se ao príncipe. Que ledes, meu senhor? Hamlet ergueu o livro, sem olhar para ele. Palavras, palavras, palavras. Polônio, confuso, insistiu. Qual é a matéria, meu senhor? Hamlet franziu a testa, como se a pergunta fosse absurda. Entre quem? Refiro-me à matéria que ledes, meu senhor. Hamlet sorriu, um sorriso cruel e distante. Calúnia, senhor, pois o velhaco satírico diz aqui que os velhos têm barbas grisalhas, que seus rostos são enrugados, seus olhos purgando grosso âmbar e goma de ameixeira, e que têm uma abundante falta de juízo, juntamente com coxas muito fracas. Ele apontou o livro para Polônio, que recuou instintivamente. Tudo isso, senhor, embora eu creia poderosa e potentemente, não considero honestidade tê-lo assim anotado, pois vós mesmo, senhor, envelheceríeis como eu, se, como um caranguejo, pudesseis andar para trás. Polônio balançou a cabeça, num misto de admiração e perplexidade no olhar, e, mais uma vez, consigo refletiu. Embora isto seja loucura, há método nela. E dirigiu-se a Hamlet em voz alta. Quereis andar para fora desse ar, meu senhor? Hamlet respondeu, com a voz carregada de uma ironia mortal. Para dentro de minha sepultura? De fato, isso está fora desse ar. E novamente, Polônio, à parte, pensou. Quão eloquentes, por vezes, são suas respostas. Uma felicidade que a loucura frequentemente atinge, que a razão e a sanidade não poderiam tão prosperamente dar à luz. Deixá-lo-ei subitamente conceberei os meios de encontro entre ele e minha filha. Então, fiz uma reverência exagerada. Meu honrado senhor, muito humildemente me despeço de vós. Hamlet assinou com a mão, num gesto displicente. Não podereis, senhor, tirar-me coisa alguma de que eu jamais de boa vontade me desfaça, exceto minha vida, exceto minha vida, exceto minha vida. Adeus, meu senhor. Assim que a porta se fechou atrás de Polônio, Hamlet murmurou para o livro. Esses velhos tolos enfadonhos. Mal terminar a frase, a porta abriu-se novamente para dar passagem a Rosencrantz e Guildenstern, que entraram com a expressão hesitante de quem não sabe bem como será recebido. Polônio, que ainda estava no corredor,
apontou para dentro e disse-lhes: Ides procurar o Lord Hamlet, ali está ele. Rosencrantz agradeceu com um aceno. Deus vos salve, senhor. E entraram. Guildenstern aproximou-se primeiro, com um sorriso amigável. Meu honrado senhor. Rosencrantz seguiu-lhe o exemplo. Meu muito querido senhor. Hamlet fechou o livro e um sorriso genuíno, o primeiro em muito tempo, iluminou-lhe o rosto. Meus excelentes bons amigos. Como estás, Guildenstern? Ah, Rosencrantz. Bons rapazes, como vão ambos? Rosencrantz respondeu com um encolher de ombros bem-humorado. Como as crianças indiferentes da terra. Guildenstern completou. Felizes por não sermos demasiado felizes. No chapéu da fortuna, não somos o próprio botão. Hamlet riu, uma risada curta, e disse, em tom de ironia: Nem as solas de seu sapato? Rosencrantz negou com a cabeça e confirmou: Nenhum, nem outro, meu senhor. Então viveis perto de sua cintura, ou no meio de seus favores? Guildenstern sorriu, entrando no jogo. Certeza, suas partes privadas somos. Hamlet gargalhou, e, se acalmando, prosseguiu. As partes secretas da fortuna? Oh, muito verdadeiro. Ela é uma meretriz. De repente, seu tom mudou. Que notícias? Rosencrantz, surpreso com a mudança, respondeu evasivamente. Nenhuma, meu senhor, senão que o mundo se tornou honesto. Hamlet franziu o senho. Então o dia do juízo está próximo, mas vossa notícia não é verdadeira. Ele os estudou por um momento, os olhos perscrutadores. Deixe-me questionar mais particularmente. Que tendes, meus bons amigos, merecido das mãos da fortuna, para que ela vos envie para cá a prisão? Guildenstern arregalou os olhos. Prisão, meu senhor? A Dinamarca é uma prisão. Rosencrantz tentou um sorriso. Então o mundo é uma? Hamlet concordou, mas com um olhar distante. Uma formosa, na qual há muitos confins, alas e masmorras, a Dinamarca sendo uma das piores. Rosencrantz e Guildenstern trocaram um olhar preocupado. Não pensamos assim, meu senhor, disse Rosencrantz. Hamlet virou-se para ele, com voz calma mas incisiva. Por que, então, não o é para vós? Pois não há coisa boa ou má, senão o pensamento a torna assim. Para mim, é uma prisão. Rosencrantz arriscou uma interpretação. Porque, então, vossa ambição a faz uma. É demasiado estreita para vossa mente. Hamlet ergueu os olhos para o teto, como se visse através dele. Ó Deus, eu poderia ser confinado numa casca de noz e considerar-me um rei do espaço infinito, não fosse eu ter maus sonhos. Guildenstern, sentindo-se em terreno mais seguro, filosofou. Esses sonhos, de fato, são ambição, pois a própria substância do ambicioso é meramente a sombra de um sonho. Hamlet sorriu, um sorriso triste. Um sonho em si não é senão uma sombra. Rosencrantz, animando-se, completou. Verdadeiramente, e considero a ambição de uma qualidade tão etérea e leve que é apenas a sombra de uma sombra. Hamlet olhou para ambos, com um brilho de admiração nos olhos. Então nossos mendigos são corpos, e nossos monarcas e heróis altivos, as sombras dos mendigos. Fez um gesto em direção à porta. Iremos à corte. Pois, por minha fé, não consigo raciocinar. Rosencrantz e Guildenstern apressaram-se a dizer: Acompanhar-vos-emos. Mas Hamlet ergueu a mão. De modo algum, não vos classificarei com o resto de meus criados, pois, para falar-vos como um homem honesto, sou terrivelmente mal servido. Mas, no caminho trilhado da amizade, que fazeis em Elsinor? Rosencrantz hesitou. Para vos visitar, meu senhor, nenhuma outra ocasião. Hamlet suspirou, um suspiro que vinha da alma. Mendigo que sou mesmo pobre em agradecimentos, mas agradeço-vos, e certamente, queridos amigos, meus agradecimentos valem meio centavo. Ele deu um passo em direção a eles, com voz baixa e intensa. Não fostes mandados buscar? É por vossa própria inclinação? É uma visitação livre? Vamos, vamos, tratai-me com justiça. Vamos, vamos não, falai.
Guildenstern engoliu em seco. O que devemos dizer, meu senhor? O olhar de Hamlet não lhes dá trégua. Por que qualquer coisa, exceto o propósito? Fostes mandados buscar, e há uma espécie de confissão em vossos semblantes que vossas modéstias não têm astúcia suficiente para colorir. Sei que o bom rei e a rainha mandaram buscar-vos. Rosencrantes, vencido, perguntou: com que fim, meu senhor? Hamlet aproximou-se ainda mais, sua voz transborda emoção. Isso vós deveis ensinar-me, mas deixe-me conjurar-vos, pelos direitos de nossa camaradagem, pela consonância de nossa juventude, pela obrigação de nosso amor sempre preservado, e pelo que mais caro o melhor proponente poderia encarregar-vos, sede francos e diretos comigo. Fostes mandados buscar ou não? Rosencrantes olhou para Guildenstern, que fez um gesto quase imperceptível com a cabeça. Meu senhor, fomos mandados buscar. Confessou Rosencrantes. Hamlet recuou um passo, com um sorriso de triunfo e tristeza misturados no rosto. Eu vos direi por quê. Assim minha antecipação evitará vossa revelação, e vosso segredo para com o rei e a rainha não perderá uma pena. Ele começou a andar de um lado para o outro, a voz tornando-se mais alta, mais apaixonada. Tenho, ultimamente, mas por que razão não sei, perdido toda a minha alegria, abandonado todo o costume de exercícios, e, de fato, pesa tão gravemente sobre minha disposição que este formoso quadro, a terra, me parece um promontório estéril, este dossel excelentíssimo, o ar, verde, este bravo firmamento suspenso, este teto majestoso fretado de fogo dourado. Por quê? Não me parece outra coisa senão uma fétida e pestilenta congregação de vapores. Ele parou e olhou para os dois amigos. Que obra de arte é um homem, quão nobre em razão, quão infinito em faculdades. Em forma e movimento, quão expressivo e admirável, em ação, quão semelhante a um anjo, em compreensão, quão semelhante a um Deus. A beleza do mundo, o paradigma dos animais. E no entanto, para mim, o que é esta quintessência de pó? O homem não me deleita, não, nem a mulher também, embora, por vossos sorrisos, pareçais dizer que sim. Rosencrantes apressou-se a negar. Meu senhor, não houve tal coisa em meus pensamentos. Hamlet olhou para ele, desconfiado. Por que, então, ristes quando eu disse, o homem não me deleita? Para pensar, meu senhor, se vós não vos deleitais com o homem, que entretenimento frugal os atores receberão de vós? Nós os ultrapassamos no caminho, e para cá vêm eles, para oferecer-vos serviço. O rosto de Hamlet iluminou-se com um interesse genuíno. Aquele que faz o rei será bem-vindo, sua majestade terá tributo de mim, o cavaleiro aventureiro usará seu florete e alvo, o amante não suspirará de graça. O homem humorístico terminará sua parte em paz, o palhaço fará rir aqueles cujos pulmões são cosquilhados no gatilho. E a dama dirá livremente sua mente, ou o verso branco mancará por isso. Que atores são eles? Rosencrantes respondeu. Mesmo aqueles de quem costumáveis deleitar-vos, os tragediantes da cidade. Hamlet franziu a testa, curioso. Como acontece de viajarem? Sua residência, tanto em reputação quanto em lucro, era melhor em ambos os sentidos. Rosencrantes explicou a rivalidade com as companhias de atores meninos, a inovação que os levara a viajar. Creio que a inviabilização deles decorra da recente inovação. Gozam eles da mesma estima de outrora, quando eu ainda estava na cidade. São eles igualmente seguidos? Perguntou Hamlet a Rosencrantes, curioso. Não, deveras que não. Como assim? Enferrujaram-se? Não, o seu esforço mantém-se no passo costumeiro. Mas há, senhor, uma ninhada de pequenos infantes, que gorjeiam no ponto mais agudo da contenda e são tiranicamente aplaudidos por isso. Esta é, agora, a moda, e perturba tanto os palcos comuns, como chamam, que muitos que usam espadas têm medo de penas de ganso e mal se atrevem a chegar lá. Hamlet franziu levemente o senho, e um espanto irônico atravessou-lhe o rosto, como se a ideia lhe fosse ao mesmo tempo absurda e reveladora. Quê? São crianças? Quem as mantém? Como são sustentadas? Irão seguir o ofício apenas enquanto puderem cantar? Não dirão depois, se um dia crescerem, se tornarem eles próprios em atores comuns, como é bem provável, se não melhorarem de condição, que seus autores os agravam, fazendo-os exclamar contra sua própria sucessão?
Rosencrantz, animando-se com o tema, aproximou-se um pouco mais, falando com vivacidade, como quem relata uma controvérsia saboreada nos corredores e tavernas. Por fé, tem havido grande alvoroço de ambas as partes, e a nação não tem por pecado incitá-los à contenda. Houve tempo em que não se dava dinheiro algum por um argumento, a menos que o poeta e o ator se pegassem a bulha na questão. Hamlet abriu ligeiramente os olhos, a incredulidade misturada a um divertimento sombrio. É possível? Guildenstern assentiu, com meio sorriso cansado, como quem confirma algo já demasiado conhecido e diz: Ora, tem havido grande desperdício de miolos. Hamlet inclinou a cabeça, com um olhar curioso. E levam os meninos à palma, estão vencendo? Eles que levam a fama e o sucesso. Rosencrantz riu, solto, dando de ombros, como quem aceita a ironia do mundo tal como ela se apresenta. Sim, isso levam, meu senhor, Hércules e a sua carga também. As explicações de Rosencrantz sobre a guerra de teatros, os autores que escreviam para os meninos, a polêmica que tomara conta da cidade, arrancaram de Hamlet reflexões sobre a inconstância da fortuna e o gosto do público. Não é estranho, pois meu tio é rei da Dinamarca, e aqueles que faziam caretas para ele enquanto meu pai vivia, dão 20, 40, 50, 100 ducados cada um por seu retrato em miniatura. Pelo sangue, há algo nisto mais que natural, se a filosofia pudesse descobri-lo. Um toque de trombetas ecoou do lado de fora, anunciando a chegada dos atores. Guildenstern apontou para a porta. Lá estão os atores. Hamlet, de repente, voltou a ser o anfitrião cortês. Senhores, sois bem-vindos a Elsinor. E estendeu as mãos para ambos. Vossas mãos, vamos então, o acessório da boa-vinda é moda e cerimônia. Permita-me cumprimentar-vos neste traje, para que minha extensão aos atores, que, vos digo, deve mostrar-se justamente exterior, não pareça mais como entretenimento do que a vossa. Sois bem-vindos, mas meu tio-pai e tia-mãe estão enganados. Guildenstern perguntou. Em que, meu querido senhor? Sou louco, apenas ao norte e noroeste. Quando o vento sopra do sul, sei distinguir um falcão de uma serra manual. Nesse momento, a porta escancarou-se e Polônio entrou novamente, com ares de importância. Estejam bem convosco, senhores! Exclamou. Hamlet segurou os braços de Rosencrantz e Guildenstern, puxando-os para perto. Ouvi, Guildenstern, e vós também, em cada ouvido um ouvinte, aquele grande bebê que vedes ali ainda não saiu de suas faixas. Rosencrantz sorriu, disfarçando. Talvez seja a segunda vez que vem a elas, pois dizem que um velho é 2 vezes criança. Hamlet acenou, divertido. Profetizarei, ele vem para me falar dos atores, notai. E, dirigindo-se a Polônio, como se retomasse uma conversa interrompida. Dizeis bem, senhor, na manhã de segunda-feira, foi assim mesmo. Polônio, confuso, insistiu. Meu senhor, tenho notícias para vos contar. Hamlet imitou-lhe o tom. Meu senhor, tenho notícias para vos contar. Quando Rócio era ator em Roma. Os atores chegaram aqui, meu senhor. Zum, zum, zum. Polônio, ofendido, insistiu. Por minha honra. Então cada ator veio em seu burro? Polônio, decidido a não se deixar abalar, lançou-se num discurso inflamado sobre a excelência dos atores que chegavam. Os melhores atores do mundo, seja para tragédia, comédia, história, pastoral, pastoral-cômica, histórico-pastoral, trágico-histórica, trágico-cômico-histórico-pastoral, cena indivisível, ou poema sem limites. Sêneca para eles não pode ser demasiado grave, nem Plauto demasiado leve. Para a lei do escrito e para a liberdade do improviso, esses são os únicos homens. Hamlet ouviu com uma expressão de tédio fingido, até que, ao final, recitou, como se inspirado. Ó Jefté, juiz de Israel, que tesouro tinhas? Polônio, caindo na armadilha, perguntou. Que tesouro tinha ele, meu senhor? Uma filha bela e nada mais, a qual ele amava extremamente bem. Polônio murmurou, para si mesmo. Ainda em minha filha. Hamlet olhou para ele, desafiador. Não estou com a razão, velho Jefté? Polônio,
tentando manter a dignidade, respondeu: Se me chamais Jefté, meu senhor, tenho uma filha que amo extremamente bem. Não, isso não se segue. O que se segue, então, meu senhor? Hamlet, com um gesto vago, recitou: Como por sorte, Deus sabe. E então, sabeis, aconteceu, como muito provavelmente foi. A primeira linha da piedosa canção vos mostrará mais, pois vede onde vêm meus resumos. 4 ou 5 atores entraram, com suas roupas coloridas já um tanto gastas pela estrada, mas com a postura de quem carrega a arte no corpo. Hamlet avançou para eles, o rosto transfigurado pela alegria. Sois bem-vindos, mestres, bem-vindos todos. Abraçou um por um. Alegro-me em ver-te bem, bem-vindos, bons amigos. Parou diante de um ator mais velho, de rosto marcado. Ó meu velho amigo! Teu rosto está franjado desde que te vi pela última vez. Vens visitar-me na Dinamarca? Voltou-se para um jovem ator, cujo papel era o de dama. Cá, minha jovem dama e senhora. Por Nossa Senhora, Vossa Senhoria está mais perto do céu do que quando vos vi pela última vez, pela altitude de um chinelo. Rogo a Deus que vossa voz, como uma peça de ouro fora de curso, não esteja rachada dentro do anel. Virou-se para o grupo todo. Mestres, sois bem-vindos. Iremos direto a isso, como falcoeiros franceses, voar a qualquer coisa que virmos. Teremos um discurso imediato. Apontou para o ator mais velho. Vamos, dai-nos um sabor de vossa qualidade. Vamos, um discurso apaixonado. O primeiro ator deu um passo à frente. Que discurso, meu senhor? Hamlet fechou os olhos por um instante, como se buscasse uma memória distante. Ouvi-te recitar-me um discurso uma vez, mas nunca foi encenado. Ou, se foi, não mais de uma vez, pois a peça, lembro-me, não agradou ao milhão, era caviar para o geral. Mas era, como recebi, e outros, cujos juízos em tais assuntos gritavam acima do meu, uma peça excelente, bem digerida nas cenas, escrita com tanta modéstia quanto astúcia. Então, abriu os olhos e olhou para o ator. Lembro-me de que alguém disse que não havia temperos nas linhas para tornar matéria saborosa, nem matéria na frase que pudesse acusar o autor de afetação, mas chamou a um método honesto, tão saudável quanto doce, e muito mais formoso do que fino. Um discurso nela, amei particularmente, era o relato de Enéas a Dido, e principalmente a parte onde ele fala do massacre de Príamo. Se vive em vossa memória, começai nesta linha: deixe-me ver, o áspero Pirro, como a fera icaniana. Não é assim, começa com Pirro. E Hamlet recitou, a voz transformando-se, assumindo a solenidade e a fúria do herói antigo. O áspero Pirro, ele, cujos trevosos braços, trevosos como seu propósito, assemelhavam-se à noite. Quando ele jazia acocorado no cavalo minoso, tem agora esta temível e trevosa compleição manchada. Com heráldica mais lúgubre, da cabeça aos pés. Agora está totalmente goles, horrivelmente enfeitado. Com sangue de pais, mães, filhas, filhos, assado e empastado com as ruas ressecadas, que emprestam uma luz tirânica e danada. A seus vis assassinatos, torrado em ira e fogo, e assim coberto com gordura coagulada, com olhos como carbúnculos, o infernal Pirro, busca o velho avô Príamo. Hamlet fez uma pausa e olhou para o ator. Procedi. Por Deus, meu senhor, bendito, com boa pronúncia e boa discrição. Disse Polônio, surpreso pela loucura lúcida do príncipe. O primeiro ator, então, assumiu a narrativa, com sua voz cheia de emoção. Logo, ele o encontra, golpeando demasiado curto aos gregos, sua espada antiga, rebelde a seu braço, jaz onde cai, repugnante ao comando. Em combate desigual, Pirro investe contra Príamo, em fúria golpeia largo, mas com sopro e vento de sua espada feroz, o pai desnervado cai. Então, insensível Ilion, parecendo sentir este golpe, com topo flamejante, inclina-se à sua base, e com um ruído horrível, toma prisioneiro o ouvido de Pirro, pois eis. Sua espada, que estava declinando sobre a cabeça leitosa do reverendo Príamo, pareceu no ar parar. Assim, como um tirano pintado, Pirro ficou de pé, e como neutro à sua vontade e matéria, nada fez. Mas, como muitas vezes vemos, contra alguma tempestade,
Um silêncio nos céus, a nuvem parada. Os ventos ousados sem fala e o orga baixo, tão quieto como a morte. Logo o trovão terrível, rasga a região. Assim, após a pausa de Pirro, a vingança despertada põe-no a trabalhar de novo. E nunca os martelos dos ciclopes caíram sobre a armadura de Marte, forjada para a prova eterna, com menos remorso do que a espada sangrenta de Pirro. Agora cai sobre Príamo. Fora, fora meretriz fortuna. Todos vós, deuses. Ensino do geral, tirai-lhe o poder, quebrai todos os raios e aros de sua roda, e roldai o cubo redondo colina abaixo do céu. Tão baixo quanto aos demônios. Polônio, que ouvira com expressão crítica, não se conteve. Isto é demasiado longo. Hamlet lançou-lhe um olhar fulminante. Irá o barbeiro, com vossa barba, rogo-te, continua. Ele é para uma giga ou um conto obsceno, ou adormece. Continua, chega a Écuba. O primeiro ator prosseguiu, e sua voz agora tremia com a emoção da rainha troiana. Mas quem, ó, quem tivesse visto a rainha coberta? Hamlet interrompeu, saboreando a expressão. A rainha coberta. Polônio, querendo agradar, repetiu. Isso é bom, rainha coberta, é bom. O ator continuou, ignorando-os. Correr descalça para cima e para baixo, ameaçando as chamas, com lágrima cegante, um trapo sobre aquela cabeça, onde há pouco o diadema estava, e, por uma roupa, em volta de seus lombos magros e todos exausto. Um cobertor, uma alarma do medo apanhado. Quem isto tivesse visto, com língua embebida em veneno, contra o estado da fortuna teria pronunciado traição. Mas se os próprios deuses a tivessem visto então, quando ela viu Pirro fazer esporte malicioso, picando com sua espada os membros de seu marido, o instantâneo clamor que ela fez. A menos que coisas mortais não os comovam de forma alguma, teria feito leitosos os olhos ardentes do céu, e paixão nos deuses. Ao terminar, o ator estava pálido, e lágrimas genuínas brilhavam em seus olhos. Polônio, impressionado, apesar de si mesmo, exclamou. Vede, se ele não mudou de cor. E tem lágrimas nos olhos. Rogo-te, não mais. Hamlet acenou, satisfeito. Está bem, terei de falar o resto em breve. E voltou-se para Polônio, com um tom de autoridade. Meu bom senhor, vereis os atores bem acomodados? Ouve, que sejam bem tratados, pois são os resumos e breves crônicas do tempo. Após vossa morte, melhor ter um mau epitáfio do que seu mau relato enquanto viveis. Meu senhor, tratá-los-ei de acordo com seu merecimento. Por Deus, homem, muito melhor, tratai cada homem segundo o seu merecimento? E quem escaparia de açoites? Tratai-o segundo vossa própria honra e dignidade. Quanto menos merecem, mais mérito há em vossa generosidade, levai-os para dentro. Polônio curvou-se e fez um gesto para os atores. Vinde, senhores. Seguiu, amigos, ouviremos uma peça amanhã. Assim que Polônio e os atores, exceto o primeiro, saíram, Hamlet o chamou de canto. Ouves-me, velho amigo? Podes representar o assassinato de Gonzago? Sim, meu senhor. Tê-lo-emos amanhã à noite. Poderias, se necessário, estudar um discurso de uma dúzia, ou 16 linhas, que eu escreveria e inseriria nele, não poderias? Sim, meu senhor. Muito bem. Segue aquele senhor, e vede, não os zombais. O ator saiu. Hamlet voltou-se para Rosencrantz e Guildenstern, que aguardavam. Meus bons amigos, deixar-vos-ei até a noite, sois bem-vindos a Elsinor. Rosencrantz fez menção de falar, mas Hamlet já se afastava. Meu bom senhor. Chamou ele, mas Hamlet não respondeu. Os dois trocaram um olhar e saíram, deixando o príncipe sozinho na sala. A porta fechou-se. O silêncio caiu sobre o aposento, apenas quebrado pelo crepitar distante de uma lareira. Hamlet ficou imóvel por um momento, o olhar perdido no vazio. Então, como se uma comporta se rompesse dentro dele, explodiu. Oh, que patife escravo vil sou eu! Sua voz ecoava nas paredes de pedra. Começou, então, a andar de um lado para o outro, os passos cada vez mais rápidos, as mãos gesticulando freneticamente. Não é monstruoso que esse ator aqui, apenas uma ficção, um sonho de paixão,
pudesse forçar sua alma a tal conceito seu que, de sua atuação, todo o seu rosto empalideceu, lágrimas em seus olhos, distração em seu aspecto, uma voz quebrada, e toda a sua função adequando-se com formas a seu conceito? E tudo isso por nada? Por Hécuba? O que é Hécuba para ele, ou ele para Hécuba, para que chore por ela? O que faria ele se tivesse um motivo e a deixa para a paixão que eu tenha? Ele afogaria o palco em lágrimas e partiria o ouvido geral com um discurso horrível, enlouqueceria os culpados e aterrorizaria os inocentes, confundiria os ignorantes e, de fato, pasmaria as próprias faculdades dos olhos e ouvidos. Sua voz caiu, tornando-se um sussurro amargo. E eu, um canalha embotado de metal lodoso, emagreço, como João dos sonhos, infrutífero para minha causa, e nada posso dizer, não, nem por um rei, sobre cuja propriedade e vida, mais querida, foi feita uma derrota danada. Ele parou de andar e enfrentou uma tapeçaria, como se diante dela estivesse um inimigo invisível. Sou eu um covarde? Quem me chama vilão? Parte minha cabeça ao meio, arranca minha barba e assopra em meu rosto? Belisca-me o nariz? Dá-me a mentira na garganta, tão fundo quanto aos pulmões? Quem me faz isso? Ah, por Deus, eu o suportaria, pois não pode ser senão que eu tenha fígado de pomba e falte fel para tornar amarga a opressão, ou antes disso, já teria engordado todos os milhafes da região com as vísceras desse escravo. Sangrento, obsceno vilão, desumano, traiçoeiro, lascivo, desnaturado vilão. Oh, vingança! Mas então, como se a energia o abandonasse, ele parou, curvou os ombros e a voz tornou-se um murmúrio de autorrecriminação. Por quê? Que asno sou eu? Isso é muito bravo. Que eu, o filho de um querido pai assassinado, incitado à minha vingança pelo céu e pelo inferno, deva, como um patife, desempacotar meu coração com palavras e cair a amaldiçoar, como uma verdadeira meretriz, um criado de cozinha. E esbofeteou a própria testa. Vergonha! Oh, vamos, meu cérebro! Ergueu a cabeça, os olhos de repente brilhando com propósito renovado. Ouvi dizer que criaturas culpadas, sentadas a uma peça, têm, pela própria astúcia da cena, sido feridas de tal modo na alma que imediatamente proclamam suas malefações, pois o assassinato, embora não tenha língua, falará com órgão mais miraculoso. Um sorriso lento e terrível se desenhou em seus lábios. Farei com que esses atores representem algo semelhante ao assassinato de meu pai perante meu tio. Observarei seus semblantes, sondá-lo-ei, até a carne viva. Se ele apenas estremecer, conheço o meu curso. Mas então a dúvida o assaltou novamente, e seu rosto perdeu o brilho. O espírito que tenho visto pode ser o diabo, e o diabo tem poder para assumir uma forma agradável. Sim, e talvez, por minha fraqueza e minha melancolia, como ele é muito potente com tais espíritos, abuse de mim para me condenar. E ergueu o punho, num juramento silencioso. Terei fundamentos mais relativos que este. A peça é a coisa na qual pegarei a consciência do rei. Com essas palavras, Hamlet virou-se e saiu da sala. Seus passos firmes ecoavam no corredor vazio, deixando para trás apenas o silêncio e as sombras que pareciam ter testemunhado o nascimento de seu plano. Continua no próximo capítulo. Deixe seu like, comente, compartilhe e inscreva-se. Colabore para manter esse projeto vivo. Envie um Pix escaneando o QR Code na tela. Você também pode apoiar nosso trabalho no Apoia-se. Link na descrição e no primeiro comentário fixado. Literatura assistida.